Integrante da Academia Brasileira de Letras, a escritora Lígia Fagundes Telles faleceu no último dia 3, aos 98 anos. Vencedora dos prêmios Camões e Jabuti, ela também combateu a censura imposta pela ditadura. Para falar da importância da escritora Lígia Fagundes Telles para a literatura brasileira, nós conversamos agora com a sua neta, a professora Lúcia Telles. Boa noite, professora Lúcia Telles. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Prazer é meu. Lúcia, a gente falou muito de como a gente ia repercutir, né, Maria Tereza, a questão da Lígia Fagundes Telles, a importância dela para a cultura brasileira, para a literatura, e nada mais justo do que falar com você, que é a neta da Lígia, que você trouxesse para a gente tudo isso e a importância do que foi a Lígia Fagundes Telles para a nossa literatura, que a sua morte repercutiu não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Eu acho que a importância é sabida, né? Todos sabemos, foi uma escritora que trabalhou muitos anos, a vida inteira com literatura, começou a escrever muito jovem, tem os primeiros livros ainda adolescente, então passou a vida escrevendo. Fez alguns livros, muitos, né? Foi contista, foi romancista, foi cronista. Então, sempre ligada à literatura e numa produção muito intensa, a vida inteira. Eu acho que esse é o legado, a obra, né, com livros muito importantes e uma obra muito rica no sentido do tamanho da obra e da importância do que essa obra traz. Eu acho que foi uma mulher com muita coragem em tratar de temas delicados, em situações delicadas. Foi sempre uma pessoa muito política, assim, no sentido de trazer temas que eram importantes para aquele momento e falar deles na literatura, sem falar do tema, às vezes, especificamente, mas falando, né, que é a função também da literatura, de poder transformar as coisas e fazer as figuras para que as coisas possam também virar outras coisas. Acho que ela fazia isso muito bem. E eu acho que a importância é essa. Eu tenho falado muito, uma coisa que nos últimos anos, eu trabalho com ela há alguns anos, muitos anos, quase 20 anos já. E nos últimos anos eu tenho falado muito disso, porque eu acho que isso é um legado e uma coisa muito importante que ela na vida inteira trabalhou com isso, deu importância a isso, e agora na morte eu acho que é muito importante, que é falar dessa importância que ela dava aos jovens, a quem está começando a escrever, a literatura dos jovens escritores, aos jovens que chegavam, se aproximavam e queriam falar com ela e queriam uma resposta para alguma coisa. Os textos dos jovens, eles mandavam para que ela lesse. Até onde ela pôde, ela leu, respondeu, e ela me pedia, vamos sempre responder, porque isso é muito importante, não pode deixá-los, essa é a ponte que eu tenho que sempre estender o braço para isso. E ela tinha um interesse genuíno na juventude, nos jovens, na literatura jovem feita. Eu acho que isso talvez seja um grande legado, assim. Por isso que tem tantos jovens também nas universidades e pelo Brasil afora, ligados e interessados na literatura dela. Sem dúvida. Lúcia, aliás, sobre isso, eu queria saber um pouco dessa sua relação, não apenas trabalhando as obras, que você tem a tutela, né, das obras da Lígia, mas a convivência, como era a Lígia na convivência? Ontem a gente, as duas homenagens na Academia Paulista e na Brasileira, nas duas homenagens os acadêmicos e os amigos todos falaram muito disso, e é disso também que eu tenho falado. Ela era essa pessoa também na vida, essa pessoa amorosa, engraçada, generosa, lúcida, muito atenta às outras pessoas. Então você contava uma história para ela, às vezes depois de um tempo ela recontava a história, fantasiando um pouco, mas ela sabia exatamente o que você tinha contado, uma pessoa muito atenta nas pessoas, nas histórias, nas personagens. Esse interesse mesmo pela vida. Eu acho que o escritor tem esse interesse genuíno pela vida, pelos personagens e tal. Ela tinha muito. E a avó era assim também, foi uma avó muito presente, quando eu era na minha infância, trabalhava muito, então eu não podia estar o tempo todo com ela, viajava muito, ela sempre viajou muito.
Então, eu estive com ela quando ela estava em São Paulo, a gente se encontrava, eu ficava com ela, sempre muito presente, muito amorosa, muito engraçada, uma contadora de histórias, assim, cresci ouvindo minha avó contar histórias, e tudo virava uma história, e num humor maravilhoso. Isso é uma coisa que ontem os amigos diziam muito e que quem conheceu bem sabe, ela era muito bem-humorada, muito engraçada. Isso também é uma característica, assim. Uma mulher linda, belíssima, me lembro dela sempre linda, cheirosa, uma avó maravilhosa, uma avó que me formou, que me ajudou, que abriu a casa, meu escritório é na casa dela, eu estive com ela muito, muito próximo, assim, o tempo todo. Lúcia, você falou da lucidez, né, da Lígia Fagundes Telles, até nos momentos finais da vida dela, e conviveu muito. Como é que foi para ela suportar tudo isso, esse governo de ataques às artes, ataques a escritores, à literatura, não dá valor a isso? Como que ela reagiu a tudo isso, Lúcia? Ela estava horrorizada, né, assustada e no último ano já mais desligada, lúcida ainda até o fim, mas mais desligada da vida, assim, não tinha mais essa, mas até onde esteve presente, firme, lúcida até o fim, mas enfim, viva, assim, com a cabeça viva e atenta, ela estava muito preocupada, muito com essa sensação que todos nós tivemos um pouco, acho que agora menos, mas de onde vamos parar, onde isso vai dar, que coisa horrorosa. Muito preocupada com a questão das artes, da censura e do tratamento do governo em relação aos artistas, né? Ela nessa condição e a todos os outros artistas ligados a ela e não ligados, enfim, ela ficava muito preocupada com essa questão, sempre foi muito preocupada com essa questão da cultura no Brasil e como vamos tocar esse barco. Ela dizia, a coisa já é tão complicada para a gente escrever um livro, publicar, ir para as livrarias já é tão difícil. Se não tem um mínimo, um governo minimamente que incentive isso, que libere, que não faça censura, né, de nada. Ela tinha essa coisa com a censura, acho que como ela viveu momentos, década de 70, momentos muito difíceis e teve que trabalhar com isso, enfim, escreveu livros nesse período que poderiam ter sido censurados. Ela tinha horror a isso e estava horrorizada, estava horrorizada. Foi bem difícil, assim, tinham notícias que a gente acabava no fim nem contando muito para ela, porque, por exemplo, a questão da Cinemateca, que era a casa que ela criou e fez, eu no final, as últimas notícias horrorosas do ano passado eu não contei porque ela já não estava mais acompanhando, não conseguia mais ler o jornal, então eu também não contei porque era tão absurdo aquilo tudo acontecendo e para ela, aquele lugar que tem a importância que tem na vida dela, enfim, que eu acabei... ela sabia de tudo que estava acontecendo, mas enfim, as últimas notícias que eram horrorosas e ela já estava muito velhinha, assim, ela não ficou sabendo, mas ficou sabendo de muitas coisas e estava muito assustada e muito preocupada com o país, assim. Sem dúvida. Lúcia, eu queria falar ainda um pouco sobre falando de legado, mas ainda da personalidade da Lígia, no Roda Viva, no programa Roda Viva da TV Cultura, que ela participou há alguns anos, ela disse o seguinte em determinado momento: eu já era feminista num tempo em que sequer sabia o que era feminismo, porque eu trabalhava e estudava. Tendo em vista que a mulher só se libertava através do trabalho e eu já escrevia, eu já era livre de uma série de coisas das quais eu nem sabia o que eram. Minha pergunta para você é, será que essa naturalidade e, ao mesmo tempo, essa força na existência dela não seja também um ponto de conexão com a própria juventude até os dias de hoje? Acho que sim. Acho que ela tinha uma coisa incrível, porque ela tem obras, tem contos, às vezes. Essa semana passada, antes da morte dela, aconteceu isso. Um jovem estudioso de uma faculdade me escreveu dizendo: eu não acredito que esse conto, é um conto já de um livro dela mais velha, foi escrito por uma mulher já há tantos anos, e uma mulher que era mais velha. Ele estava muito impressionado porque é um conto que parece um conto escrito agora e por uma pessoa muito jovem.
porque tinha tocado nele, um rapaz muito jovem, de 20 anos, tinha tocado em questões que são questões da vida dele, primordiais e fundamentais, de uma forma como ele me disse no e-mail que ele nunca outra obra de arte tinha tocado com tanta força. Então eu acho que sim, eu acho que essa juventude dela ela era uma mulher muito jovem, assim, ela tinha uma coisa de uma juventude muito, esse interesse pela juventude, pelos jovens e pela vida jovem e tal, era um interesse porque ela também tinha isso nela, assim, ela viveu até muito velhinha, mas sempre muito com essa coragem também da juventude, essa coisa de vamos lá, vamos enfrentar, não tem que ter medo, não tem que... E com essa força de um dia depois do outro, vamos, ela tinha isso nela, assim, ela era uma pessoa muito... com essa juventude nela mesmo, assim. E a obra tem isso muito, né? Bacana. Lúcia, o que ela comentava contigo ou com quem estava muito próximo dela sobre essa nova geração de escritores brasileiros, né? O que ela achava, o que pensava, estavam no caminho, não estava? Qual a impressão dela? Eu acho que de uns anos para cá ela lia menos os jovens. Tá. Ela de uns 2 anos para cá, começou a ler só o que ela gostava muito, os clássicos, enfim, os escritores já mais consagrados, as obras que ela... Então, assim, começou a reler Machado de Assis, os poetas, ela adorava a poesia e os românticos, Álvares de Azevedo, Castro Alves, enfim. E então, de um tempo para cá, lia pouco, mas sempre acompanhou e sempre teve amigos, por exemplo, escritores de gerações muito mais jovens que a dela. Porque ela se interessava pelos livros. Muitas vezes, esses amigos, hoje em dia amigos, mas a amizade, o contato começava nesse interesse dela pelo escritor, pela obra, pelo livro. Então, ela, por exemplo, ia aos lançamentos de jovens leitores. Quando ela se interessava pelo livro, ela ia, porque era uma forma de incentivá-lo também, de mostrar, olha, estou aqui. Ela tinha isso. Eu me lembro de eu, mais jovem, vendo a ler coisas de gente jovem, muito jovem. E muitas vezes lendo e comentando, não gostava muito de fazer prefácio, ela não gostava desse termo prefácio, mas ela muitas vezes, com a obra de muita gente, ela fazia sempre assim, carta para o fulano, uma pequena nota, ela achava que era mais, ela não gostava muito dessa nomenclatura. Mas ela fez muito isso, assim, de ler livros de jovens autores e comentar e dizer, olha, por aqui não é. Ela foi uma leitora da nova juventude, assim, dos novos escritores, sabe? Bacana. Muito legal. Lúcia, em 2017, teve um documentário, 2017 ou 2018, eu não lembro exatamente, mas eu cheguei a assistir, sobre a obra da Lígia. Você até participou, né? Enfim, várias vozes participaram ali. Lígia, uma escritora brasileira, que falava... Uma coisa que me tocou foi sobre... porque a literatura tem isso, né? Do resgate da memória. Sim. E a relação da memória com a própria cidade de São Paulo, já que ela nasceu e viveu, né, enfim, aqui. Eu queria saber dessa relação dela com a cidade de São Paulo e com essa memória afetiva. Ela adorava São Paulo. São Paulo era a cidade do coração. Ela morou em outras cidades do estado de São Paulo durante a vida. Ela morou no Rio de Janeiro, ela morou em outros lugares. O Rio de Janeiro também era uma cidade muito querida, mas eu acho que São Paulo foi a cidade em que ela morou a maior parte da vida. Quando criança, jovem, morou em outras cidades do estado de São Paulo, com os meus bisavós, com os pais dela. E depois veio para cá, morou um tempo no Rio, mas ficou em São Paulo. E São Paulo era a cidade do coração, a cidade queridíssima. Ela adorava andar na rua, andar a pé. Agora, com a morte dela no bairro em que ela mora hoje em dia, que não é o bairro que ela morou a vida inteira, mas que é o bairro que ela mora desde que eu nasci, há 40 e tantos anos, as pessoas na rua falando como era bom vê-la, como ela andava, fazia as coisas a pé, nunca dirigiu, né? Nunca
nunca teve carro dela. Então, ela tinha essa coisa de andar a pé, de táxi, de ônibus e de andar na cidade, assim, de ir para... Caminhava, ela andava muito, ela era muito esportista, né? Ela tinha uma coisa muito do esporte, da caminhada, então ela andava muito a pé e andava por São Paulo muito e adorava a cidade, adorava alguns pontos da cidade, tinha uma ligação muito forte com São Paulo. Lúcia, algum ponto especificamente, né, que ela destacasse ou que marcasse, que ela, né, se identificava mais ou de forma geral para a cidade? Você consegue lembrar? Alguns pontos. O Largo de Santa Cecília, que foi onde ela, na infância, passou um tempo, morava ali. Depois o São Francisco, né? Sim. A faculdade ali, onde ela também frequentou e esteve muito. O Parque Trianon, que era um lugar em que ela esteve muito também, que as pessoas frequentavam e que ela gostava. Avenida Paulista, porque depois morou sempre por ali no entorno e gostava muito. Alguns pontos, esses eu acho que são pontos que ela citava, gostava, falava deles. Muito bom. Lúcia, eu ia perguntar para você qual é o livro preferido da sua avó, mas eu acho que é uma pergunta um pouco difícil, né? Considerando a obra extensa. Então, eu vou refazer a pergunta, porque com o falecimento da Lígia, foi interessante que, apesar em que pese essa história de muitos jovens conhecê-la e conhecer a sua obra, muita gente, pelo menos do meu círculo, que eu trabalho com pessoas mais jovens, disseram, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, e eu li esse micropoema dela e é genial, e eu li... A minha pergunta é, se algum jovem quisesse começar a ler Lígia Fagundes Telles, qual seria a indicação das primeiras ou da primeira obra que você daria? E por quê, claro? Eu vou dizer, eu acho que tem um conto, eu vou dizer por que eu acho que é esse conto, porque os jovens amam começar por ele, é sempre ele, a porta de entrada, muitos jovens, mas aí bem jovem mesmo, assim, gente de 15, 16, 17 anos já pode ler, normalmente lê na escola e fica muito encantado e tal, que é Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto que abre o caminho, abre as portas para esse universo dela muito misterioso e das personagens misteriosas, de um caminho muito assim, sombrio e ao mesmo tempo iluminado, enfim, acho que esse é um conto importante. Tem um livro, que foi um livro que a gente fez para a juventude, que chama Os Contos de Mistério, que é um livro que é interessante, que os jovens... Que as escolas adotam, enfim, um livro da Companhia das Letras, a obra está inteira na Companhia das Letras. Esse é um livrinho bom para começar, assim. E o conto acho que seria o Venha Ver o Pôr do Sol. Muito bom. A minha obra preferida da Lígia é As Meninas, mas é quase um clichê, né? Que é uma das mais famosas, mas eu particularmente gosto muito. E com isso quero agradecer demais a delicadeza e a participação da professora Lúcia Telles, neta da escritora falecida Lígia Fagundes Telles, a quem a gente homenageia no programa de hoje. Muito obrigada, Lúcia. Até uma próxima. Obrigada a vocês. Obrigada.